Bom, mais uma vez quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Feridas é uma coisa que me acompanha há muitos anos. Na realidade, eu virei enfermeira já cuidando de feridas. Eu comecei com mais vivência com queimaduras, e aí depois as outras feridas foram aparecendo na minha vida, porque eu trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas, e falar de terapia por pressão negativa, para mim, é bastante... me deixa bastante feliz, me deixa muito confortável. Eu vou dedar agora, eu vou dedurar aqui a minha idade, mas eu fui a primeira pessoa a usar a terapia por pressão negativa no Brasil, isso foi em 2002, eu e mais 3 pessoas fomos os responsáveis por colocar a primeira máquina de terapia por pressão negativa aqui em São Paulo, e então já há muitos anos eu uso isso, usei muitos anos no Hospital das Clínicas, usei muito tempo em outros hospitais que eu trabalhei, e agora uso com os meus pacientes no consultório. Quando me foi feito o convite para vir bater esse papo aqui com vocês hoje, a ideia era transpor a possibilidade de trabalhar com terapia por pressão negativa, dando autonomia para o enfermeiro. Então, hoje a gente tem máquinas, tem dispositivos portáteis, mesmo os dispositivos maiores para as feridas um pouco mais complexas, que precisam de um equipamento, de um dispositivo mais robusto, elas também são possíveis de ser aplicadas em domicílio. Ou você tem um paciente que está numa casa de repouso e você é responsável por ir até essa casa, prestar assistência nessa casa de repouso. Existem várias possibilidades de se trabalhar com terapia por pressão negativa fora do ambiente hospitalar e, obviamente, dentro do hospital, dentro da instituição hospitalar. Né? Então, eu espero que seja uma apresentação bastante proveitosa, desejo um bom dia, um bom sábado para todos, e já de antemão agradeço pela atenção que vai me ser prestada, né? Então, já me foi feita a apresentação, sou professora livre docente, sou doutora, sou estomaterapeuta, sempre a minha linha de pesquisa toda, sou pesquisadora, né, sou professora de um programa de pós-graduação, a minha linha de pesquisa é em feridas complexas, mais especificamente pé diabético, não que as outras feridas não me chamem a atenção, mas o pé diabético é uma síndrome que me desafia bastante, então eu gosto muito de trabalhar com ela. Bom, antes da gente falar especificamente da terapia, a gente precisa estabelecer alguns conceitos que muitas vezes ficam complexos ou difíceis de serem entendidos para quem não está todos os dias lidando com essa questão. Geralmente a gente escuta a seguinte expressão: olha, eu preciso cicatrizar aquela ferida, eu preciso fazer com que aquela ferida cicatrize. A cicatrização, o processo de cicatrização, ele é só das várias possibilidades, né? Eu estou apresentando as possibilidades para que eu consiga resolver uma ferida. A gente não necessariamente precisa cicatrizar uma ferida para resolver. Mas, Viviane, peraí, você está me deixando confuso. Como que eu não preciso cicatrizar? Muitas vezes a formação de uma cicatriz no local errado, na hora errada e da maneira errada, ela só vem para complicar a situação, a sua situação e mais ainda a situação do seu paciente, né? Isso a gente vê com muita frequência, por exemplo, nos queimados. Se você tem uma queimadura numa região de articulação, punho, antebraço com o braço, o pescoço com o tórax, e você tem a formação, por exemplo, de bridas e sinéquias, que são uma exacerbação do processo de cicatrização, eu consegui cicatrizar aquela ferida, mas eu só causei problemas, eu não trouxe nada de solução para aquele problema. Então, para eu resolver uma ferida, eu preciso conhecer muito bem em que status aquela ferida se encontra, para que eu consiga planejar um tratamento
que pode começar clínico e terminar cirúrgico, pode começar cirúrgico e terminar clínico, né? Mas eu preciso estabelecer um planejamento de tratamento para que eu consiga, de fato, resolver essa ferida do paciente. Então, dos processos mais simples vindo para os mais complexos. Então, eu tenho a regeneração, a gente já vai falar sobre isso, a cicatrização, o reparo tecidual e a reconstrução de tecidos. Uma coisa diferente da outra. Então, o que é regeneração? Regeneração é quando eu tenho um acometimento, né, da epiderme e daquela camada de derme superficial, que é a derme papilar, que é a derme que está encostadinha na epiderme, né? É uma derme com fibras colágenas mais finas, mais sutis, é um colágeno mais delicado que se encontra aqui nessa região da derme mais superficial, né? Então, um exemplo super clássico de regeneração, olha aqui, uma queimadura de 2º grau superficial, e como que eu sei que essa queimadura é de 2º grau superficial? Porque ela tem bolha, né? Então, a bolha é um sinal clássico disso. De uma criança rígida, sem comprometimento, né? A gente fez o desbridamento dessa bolha, a gente rompeu essa bolha, tá? Existe muita discussão em relação a isso, eu não vou conseguir discutir isso hoje, mas nós, no momento, optamos por fazer o desbridamento dessa bolha, né? Tiramos, então, aquela pele que estava em volta, né? E em 10 dias, a mãozinha da criança estava ali, né? Totalmente fechada, resolvida, né? E com a sua função, tanto estética quanto de a forma e a sua função preservadas. Eu não tive nenhum prejuízo aqui, tá? Então, isso é uma forma do corpo se regenerar. Nós não fizemos absolutamente nada, nada foi aplicado, nenhum curativo foi colocado, nós só deixamos a mão da criança espalmada e colocamos um curativo não aderente para fazer a espera dessa regeneração dessa mãozinha, tá? Diferente da cicatrização. A cicatrização, eu posso tê-la de 2 formas. Ou eu vou provocar a formação de um tecido cicatricial por meio de uma intervenção cirúrgica, né? Então, vejam, aqui é um resultado de uma toracotomia, né? Com uma cicatriz excelente, com uma cicatrização perfeita. Aqui é um implante de esporátice de silicone, né? Também com uma cicatriz praticamente imperceptível, né? Na realidade, a gente vê mais a marca do sutiã aqui do que da cicatriz onde foi feita a implementação dessa prótese, né? Então, existem momentos em que a cicatrização se dá de maneira perfeita, se dá de maneira completamente adequada, mas não é sempre que isso acontece. Quando eu gero a cicatriz a partir de um processo natural, de um processo espontâneo, o que pode acontecer? Pode acontecer a formação, por exemplo, de uma cicatriz hipertrófica. Veja, aqui é o resultado de uma cicatriz hipertrófica, de uma queimadura na face. Vejam onde eu estou passando aqui a setinha, né? A gente vê perfeitamente uma cicatriz mais grosseira, né, mais levantada, mais alta, e isso é uma cicatriz hipertrófica. Assim como a cicatriz hipertrófica está representada aqui nessa área doadora de enxerto. Qual é a diferença com essa cicatriz aqui, que é um queloide? Tá? Vejam que são situações completamente diferentes. A cicatriz hipertrófica, ela respeita aonde ela foi concebida, né? Então, aqui, ó, a queimadura, essa cicatriz alta, elevada, grosseira, ela não extrapolou para o restante da face, nem aqui na hora onde foi tirada a área doadora. Diferente dessa situação em que essa menina foi fazer o 2º furo para colocar o brinco na orelha, tá? Então, isso daqui é uma cicatriz queloidiana, e essa daqui é uma cicatriz hipertrófica. Ambas nós chamamos de cicatrizes não fisiológicas ou cicatrizes não estéticas. E aqui a gente tem a situação de cicatrizes estéticas. Então, aqui eu me justifico dizendo que nem sempre formar uma cicatriz é a resolução de uma ferida. Ela pode ser em algumas situações e não ser em outras. Mas eu também tenho a possibilidade, quando eu tenho feridas mais complexas, em situações mais difíceis de serem resolvidas, eu partir para um tipo de resolução da ferida que se chama reparo tecidual. O reparo tecidual, obrigatoriamente, ele vai ser constituído de um enxerto de pele. Então, aqui eu tenho várias fases de como a gente promove um enxerto de pele, tá? Então, aqui, ó,
assistente segurando, né, uma área da coxa, né, e o cirurgião tirando aqui com o dermatomo elétrico um enxerto parcial de pele, tá, isso é um enxerto parcial de pele. Aqui, a gente passando numa máquina que se chama mesh graft, que é para eu, de um pedaço de pele pequeno, né, expandir e cobrir uma maior área, né, quando isso é necessário. E aqui o exemplo, por exemplo, de um enxerto em malha, né, que se faz principalmente no paciente queimado, onde eu tenho grandes áreas a serem cobertas e pequenas áreas doadoras. Então, eu uso esse tipo de enxerto, um enxerto em malha, e aqui do lado, um exemplo para quem nunca viu, isso daqui é um enxerto em lâmina a partir de pele de cadáver. Então, quando uma pessoa morre, ela pode, além dos seus órgãos, também ser doadora de tecido, de pele e de osso, né? E também de córnea, né? E em relação à pele, existe todo um processo, existe um banco de tecidos para que essa pele seja preparada, para que ela seja processada, para ela se transformar num curativo biológico temporário, e então nós estabilizarmos esse paciente, que é um paciente grande queimado gravíssimo, né, para que depois, posteriormente, a gente faça outras programações para fechar essa ferida. Então, vejam, a gente tem uma escala hierárquica de complexidade para resolver uma ferida. Começa desde uma regeneração, passando pelo processo cicatricial, podendo chegar ao reparo tecidual por meio da utilização de enxertos, né? Ou ainda por meio da feitura do que a gente chama de retalho local, né? A cirurgia plástica, ela trabalha basicamente com a regra de Robin Hood, que nós brincamos, né? No seguinte sentido, nós tiramos de quem tem mais para dar para quem tem menos. Então, aqui, ó, eu tenho menos tecido, porque eu tenho uma ferida, tá tudo lesado, né? E eu tenho aqui do lado, né, sobras de pele, né? Então eu vou fazer o que a gente conhece como um avanço de um retalho, para que eu possa fechar esse defeito e aí ter uma cobertura total, né? Isso ainda com reparo tecidual. E eu posso ter situações mais graves ainda, mais complexas ainda, que exigem a reconstrução daquela área que foi perdida, né? A reconstrução de tecidos. Então, aqui eu tenho um exemplo bastante clássico de um pé diabético, né? Aqui, na realidade, foi um pé diabético por trauma, foi uma queimadura no escapamento da moto. Como os pacientes diabéticos não têm sensibilidade, né, nas extremidades, pela neuropatia diabética, esse paciente não percebeu que estava sofrendo uma queimadura na sola do pé. Então, ele chegou no hospital, ele foi debridado, o leito foi preparado, posteriormente ele foi levado para o centro cirúrgico. Aqui é onde a gente tem o músculo reto abdominal. O músculo reto abdominal, ele foi levantado, preservando o pedículo, que a gente chama, que é o pedículo arteriovenoso, né? Então, uma artéria, uma veia. Isso foi transferido, todo esse conjunto aqui foi transferido para o pé. Então, foi feita uma reconstrução microcirúrgica, uma anastomose arteriovenosa aqui no pé, para manter esse retalho vivo, e aqui o resultado final depois de 6 meses. Aí, Viviane, mas não é impossível você andar com esse retalho aqui, né? Depois de 6 meses da cirurgia, nós promovemos um emagrecimento desse retalho de pele, né, desse retalho cutâneo, na realidade, né, músculo cutâneo, e aí sim a gente deixa o pé mais estável, faz um sapato adequado e esse paciente pode voltar às suas atividades. Então, a resolução da ferida, eu preciso ter sempre em mente que ela é um conceito, ela é uma ideia de promover a cura, né? Em português, a cura, essa expressão cura, né? Ela não soa muito bem, né? Parece uma coisa maior, mais global. Mas quando a gente traduz, né, a expressão wound healing de inglês, na realidade ele fala cicatrização, né? Healing é cura. Então a gente está tentando curar aquela área, resolver de fato aquela área. E eu tenho alguns princípios que eu preciso obedecer rigorosamente para que eu possa ter a resolução dessa ferida. Seja, de novo, por um planejamento clínico-cirúrgico, ou cirúrgico-clínico, ou só cirúrgico, eu preciso
obedecer a esses princípios que estão aqui na tela, que é a remoção do tecido necrótico, o controle da população, principalmente bacteriana, a modulação do microambiente, que significa o controle da umidade, o manejo do excesso de exudato produzido principalmente pela cronificação nessas feridas mais complexas, e, mais importante, promover a vascularização desse leito. Um leito não vascularizado, ele não consegue chegar nem à cicatrização, tampouco à sua resolução definitiva, né? Então, se eu não conseguir obedecer a esta sequência de princípios para que eu leve, para que eu planeje essa ferida até o seu fechamento completo, até a sua resolução total, certamente eu não vou obter sucesso nesse caso que eu estiver tratando, né? E onde entra, então, a terapia por pressão negativa para tudo isso? Eu não podia falar de terapia por pressão negativa sem antes alicerçar esses conhecimentos, né? Então, quando a terapia por pressão negativa ela foi desenvolvida em 1997 por Maurice Coisy-Argenta, que são dois pesquisadores, na verdade eles são dois biólogos, eles desenvolveram um equipamento que, por meio de uma máquina de sucção, ela conseguia, ou ela prometia, né, reduzir a colonização bacteriana, minimizar o edema daquela ferida e aumentar o fluxo sanguíneo. De fato, né, quando a gente colocou a primeira vez a terapia por pressão negativa aqui no Brasil, a gente observou, obviamente, a olho nu eu não consegui observar a redução bacteriana, mas a gente observava uma melhora no leito muito importante, né? A retirada do exudato, o aumento da formação do tecido de granulação, realmente era alguma coisa que nos chamava muita atenção, né? Mas nós não conseguíamos entender esse mecanismo. Não ficava claro aqui, para a gente, por que fazia, qual era o mecanismo de ação envolvido em relação a isso? Então, eu estou falando de 1997, 98, 99, até aí meados de 2002, 2003, né? A resposta para tudo isso só chegou em 2004, e só foi confirmada em 2005 por uma teoria. Na realidade, ela teve início com um modelo matemático que foi construído para entender qual é o mecanismo de ação envolvido que a terapia por pressão negativa exercia no leito da ferida. Então, vamos para existe esse desenho aqui, mas eu vou traduzir isso de forma mais simplória, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho de morfologia celular, tá? Então, toda a célula, ela é constituída por um citoesqueleto externo. Esse citoesqueleto externo, ele é composto de uma face externa e de uma face interna, né? Quando eu promovo qualquer trauma, qualquer movimento mecânico por força, por uma ameaça térmica, qualquer coisa, esse citoesqueleto se mexe, ele se move. E aí, dentro da célula, existe uma série, uma sequência de processos em que vão fazer com que exista uma sinalização celular, né? ATP não é adenosina trifosfato, a famosa molécula de energia. Quando eu promovo ou faço uma perturbação nesse citoesqueleto, no interior da célula, este ATP, né, essa molécula de energia, ela vai se transformar num segundo mensageiro, assim como acontece quando nós empregamos uma medicação. A medicação, ela funciona em nível celular, e ela só vai acontecer por conta da transformação de adenosina trifosfato em AMP cíclico, que é uma molécula transmissora que leva mensagens para o núcleo celular, e lá no núcleo ela promove um aumento da síntese de material genético, né? E como eu tenho aumento de material genético, eu tenho um incremento do ciclo celular. Por quê? Porque eu passo a ter mitose.
Se eu tenho mitose, eu tenho proliferação daquela célula em que eu estou trabalhando nela. Se eu transferir essas ideias que eu acabei de expor para o processo de cicatrização e eu estiver com um leito limpo, porque a terapia por pressão negativa não pode, em hipótese alguma, ser aplicada na presença de tecido desvitalizado, eu tenho as células que estão envolvidas no processo inflamatório da cicatrização a partir do processo inflamatório. Neutrófilos, macrófagos, fibroblastos, células endoteliais, células epiteliais. Então, eu vou ter um aumento de todos esses tipos celulares. E com isto, eu vou fazer com que este leito que parecia adormecido, que estava senescente, ele passe a ser um leito ativo. Então, por isso, pela teoria do estresse mecânico ou do trauma mecânico, é que a gente tem o principal mecanismo de ação da terapia por pressão negativa. Ele não é macroscópico, ele é microscópico. Há ainda também um outro grupo que em 2005 propôs a teoria da redução do edema, e que eu também concordo e acho bastante lógico, né? Então, toda ferida crônica, ela vem acompanhada por um processo inflamatório crônico. E esse processo inflamatório crônico, ele também é acompanhado por um edema, muitas vezes, dependendo da natureza da lesão, né, por exemplo, uma úlcera venosa, uma úlcera por hipertensão venosa, ela tem um edema muito grande, né? Então, quando eu aplico uma força de sucção, né, essa terapia, então, ela nada mais é do que um grande aspirador, né? E eu já vou mostrar, mas é um processo de aspiração do leito da ferida contínuo, né? Então, essa força de sucção, uma vez no leito, ela vai promover uma redução do líquido do interstício. Esse líquido intersticial, ele vai parar de comprimir as paredes aqui do vaso. Veja, olha o tamanho do lúmen aqui desse vaso, e aqui tudo em volta é água, é edema, tá? Aumentando, então, o fluxo sanguíneo, mais o fluxo dos vasos linfáticos, ofertando mais oxigênio e nutriente para aquela região. Olha como, depois da aplicação da terapia por pressão negativa, eu tive uma redução, olha, do edema pericelular, aqui perivaso, né, ao redor do vaso sanguíneo, e o aumento do lúmen. Se eu aumentei o lúmen, eu vou ter mais passagem de oxigênio, e com isso, carreando mais nutrientes e gases também, tá? Então, por isso que essa teoria é bastante aceita. Ainda existe a proposta de um outro grupo, né, também de cirurgiões vasculares, em relação à teoria da modulação da matriz de metaloproteinase. Toda ferida complexa, toda ferida crônica, ela vem acompanhada, ela vem carregada em seu exudato de enzimas proteolíticas, né, o nome já está dizendo, então ela vai promover a lise proteica, né, e acompanhada também da sua família mais especial de enzimas proteolíticas, que é a matriz de metaloproteinase, né. O que isso implica? Qual é a proteína mais abundante que eu tenho em relação à pele, né? É o colágeno. Então, se eu tenho proteínas que são enzimas, proteases, que são responsáveis pela quebra, pela lise dessas proteínas, em especial o colágeno, eu vou ter esta ferida cada vez maior, né? Por quê? Porque esse colágeno vai ser destruído. A partir do momento que eu aplico, que eu ofereço uma força de aspiração colocada aqui por cima desse leito, e que eu retiro mecanicamente, que eu retiro fisicamente esse exudato carregado de enzimas proteolíticas, carregado de matriz de metaloproteinase, eu vou impedir com que eles degradem a matriz extracelular, que é basicamente formada por colágeno e elastina, e vou impedir também que aconteça a apoptose, que é aquela morte celular programada. Ok? Então, isso são conceitos bastante importantes e que se a gente não entender antes, eu não consigo entender qual é a aplicabilidade da terapia por pressão negativa no tratamento de feridas crônicas e complexas, tá? Há quem diga que o aumento do fluxo sanguíneo, ele seja um mecanismo de ação da terapia por pressão negativa, mas isso é um equívoco, tá? O aumento do fluxo acontece como um desdobramento da aplicação.
da terapia, né? Ela não promoveria. Quem promove são esses eventos que eu acabei de apresentar antes, com esses eventos microscópios, é que favorecerão o aumento do fluxo, ok? Para quem já viu, já ouviu, já usou, existe aí um paradigma, né, em relação ao uso deste dispositivo, né, em que a gente precisa usar a terapia na pressão de menos 125 milímetros de mercúrio. De onde saiu este número? Por que se tornou um número cabalístico e que não necessariamente precisa de ser desse jeito, tá? Então, um outro grupo, né, de pesquisadores asiáticos, eles promoveram um estudo bastante interessante, eu particularmente gosto muito desse estudo deles, em que eles confeccionaram várias feridas no dorso, né, de animais de experimentação, aqui em especial foram porcos, tá? E eles fizeram a aplicação da terapia por pressão negativa nessas feridas, eram feridas agudas, que foram feitas de forma aguda, e nessas feridas eles foram colocando diversas forças, né, porque a pressão é uma força, né, de aspiração, né, regulando ali na máquina. Vejam que interessante. Com o passar do tempo, com o passar aqui dos minutos, e o aumento aqui, ó, a gente vai percebendo um aumento na velocidade do fluxo sanguíneo, em milímetros por segundo, tá? E aqui a gente tem quais foram as diversas forças de pressão, as diversas forças pressóricas aplicadas. Então, ó, aqui em pink, menos 37,5, ela parte do mesmo ponto aqui, ó, 0,8 milímetros por segundo. Ela atinge um pico, tem uma caída, tem um platô, não é muito satisfatório, né? Menos 75 milímetros, ela já vai para um pico maior, ela continua subindo, atinge um pico maior ainda, e depois ela cai de maneira abrupta, né? Vejam que também não é interessante. Olha a curva que fica mais interessante, menos 125, por quê? Ela tem uma subida mais regular do que as outras, atinge um pico maior do que todos os outros, por volta de 1,2, 1,3 milímetros por segundo, tem sim uma ligeira queda, e ela tem um platô ultra regular. Então, não é um número que surge do nada, é porque neste fluxo, nesta pressão, eu tenho uma melhor resposta de velocidade sanguínea. Como eu quero vascularizar aquele leito, quanto mais rápido eu conseguir levar oxigênio e nutrientes para aquela região, mais rápida será a minha resposta, ok? É bastante interessante olhar os estudos experimentais por isso. Aqui também, em relação ao tempo, só que aqui em horas e dias depois, tá? E em relação à formação dos novos capilares sanguíneos, ou seja, eu estou falando de densidade capilar, eu estou falando de tecido de granulação. Ele também não é um mecanismo de ação, ele é um desdobramento da terapia. Então, aqui tem uma foto, né, de histologia bastante bonita, em que eu coloco 0 horas, então aqui, ó, o vermelho, terapia por pressão negativa, aqui o controle, então eles foram medindo 0 hora, 6 horas, 24 horas, 3 dias, 6 dias, 9 dias. Viviane, eu posso deixar por quanto tempo a terapia por pressão negativa? Não a mesma esponja, ok? Mas quanto tempo de tratamento global, né? A gente recomenda no máximo uma semana, fazendo as trocas a cada 48 ou 72 horas, conforme a necessidade da ferida do seu paciente, né? Ou conforme a capacidade que também a gente tem de drenagem dos frascos que são coletadores dessa secreção toda, né? Isso depende muito da situação e da velocidade com que seu paciente vai conseguir drenar isso junto com a máquina. Então, a gente, se em uma semana você aplicou, mas você não viu a resposta que você queria, né? Aquele leito vivo, rico em tecido de granulação, reveja seu tratamento, reveja sua proposta, porque não necessariamente ela está no momento certo ou sendo aplicada
na melhor situação, na melhor hipótese possível, né? Porque olha só como a gente perde qualidade de formação de tecido de granulação entre o sexto e o nono dia. Aqui, olha, é preponderante a formação do broto capilar, mas aqui, no nono dia, eu começo a perder para o controle. E pasmem, o controle desse estudo era gase com soro fisiológico, é o controle com o nada, tá? Então, a gente tem um tempo para isso acontecer, né? Então, ai, Viviane, mas poxa vida, eu usei 8 dias, não melhorou. Volta, olha de novo aqueles 4 pilares, veja a presença de tecido desvitalizado, né? Veja se não precisa de um desbridamento um pouco mais agressivo, veja se você não precisa do controle do biofilme, todas essas feridas vêm carregadas aí de biofilme, né? Outra coisa que a gente vem estudando muito e tomando cada vez mais forma, esse conceito de biofilme em lesão complexa, e que a terapia por pressão negativa não é considerado um agente antibiofilme, então reveja essa questão aí da população bacteriana, mas com uma ênfase especial na presença de biofilme, e depois retome, se necessário e se possível, a terapia por pressão negativa. Outra coisa, né? Olha que lindo, desculpa para quem não gosta ou para quem não está acostumado, mas de fato, esse é um tecido de granulação perfeito. Tá? Isso é um tecido de granulação, ele é vivo, ele tem grânulos, porque eu tenho ali a formação, de fato, de novos brotos capilares, né? Muitas e muitas vezes eu fui chamada na enfermaria, eu fui chamada em outro ambulatório, enfim, eu fui chamada para ver várias feridas e as pessoas me juravam de pé junto que a ferida estava coberta de tecido de granulação, né? Quando na realidade ela tinha um vermelhinho ali sem graça, um leito pálido que não me dizia nada, tá? Tecido de granulação é um pedaço de carne crua. Ela é vermelha, ela é viva, ela é brilhante e ela sangra. Eu tenho sangue, né? Embebido ali, né? Envolto de matriz extracelular, de colágeno. Isso é tecido de granulação. Eu tenho 2 maneiras, né? Eu tenho 2 formas de trabalhar com terapia por pressão negativa. O que a gente chama de terapia intermitente e de terapia de forma contínua. Por que a terapia de forma intermitente, ela tem uma porcentagem maior na formação do tecido de granulação? Eu vou voltar um pouquinho nesse gráfico aqui. Por isso, pelo fluxo de sangue. Quando eu tenho a forma intermitente, o que vai acontecer? Eu vou ter um pico, eu vou ter um platô. Aí a terapia vai ficar no platô por um tempo, daí ela vai desligar, daí um pouco ela tem um pico e um platô, um pico e um platô. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que aumente essa formação. Por quê? Porque eu tenho mais número de picos, né? Olha aqui, ó, aqui ela ficou por volta de 1,1, aqui 1,2, 1,3. Ou seja, eu vou ter mais números de repetições de ciclos com maior velocidade, e por isso a forma intermitente acaba aumentando de forma mais rápida. Qual é o inconveniente? A terapia por pressão negativa, ela vai ter uma esponja, né, em cima do leito dessa ferida, essa esponja vai ser ligada numa máquina, e ela vai ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Isso pode provocar dor, isso pode provocar incômodo no paciente, tá? Então, muitas vezes a gente acaba optando pela forma contínua do seu uso, né, para que o paciente não tenha dor ou não tenha nenhuma forma de desconforto, principalmente se ele estiver em domicílio, né, que você não vai estar ali o tempo todo, então, talvez eu particularmente, adoto a terapia de forma contínua, embora ela demore um pouquinho mais, mas eu prefiro porque eu acho que fornece maior conforto para o paciente, tá? Em relação ao clearance bacteriano, e aí de volta a gente fala um pouco aqui de manejo de bactéria e em relação ao tempo, em relação aí principalmente à questão da ferida, né? Então, a gente tem 2 estudos, tá? Um estudo que mostra, olha só que interessante, aqui é aquela famosa expressão, né, que toda ferida que está infectada, ela tem 10 a quinta colônia, no logaritmo 10 a quinta potência
de colônias formadoras de bactérias, né? Então, aqui é esse traço verde, 10ª, né? Aqui é o controle sorofisiológico e gase, e aqui a terapia por pressão negativa, mostrando que com o passar dos dias, ó, aqui ao redor do 7º dia, eu tenho um total controle desta área aqui que estava completamente infectada, né? Porém, existe um outro contraponto de 2004, mostrando por biópsia quantitativa, que muitas vezes durante a terapia por pressão negativa, olha, durante a terapia, aqui é pré, aqui é pós e aqui é durante, eu tenho um aumento dessa concentração bacteriana, tá? Ah, então a gente não pode usar? Pode usar tranquilo. Por quê? Porque ele mesmo aumenta e ele mesmo gira, porque ele está drenando continuamente aquele exudato, tá bom? Então, ele não é um agente antibiofilme, mas ele é um importante agente para limpeza, não desbridamento, mas quando eu digo para limpeza, para remoção daquele exudato, e é no exudato que eu encontro o maior número de colônias de bactérias em forma de colônia, tá? Então, eu preciso tirar isso desse leito, tá bom? Outros desdobramentos, e isso daqui, esse desdobramento em especial, eu posso falar muito bem dele, porque é um trabalho que fui eu que fiz, é um trabalho publicado pelo grupo que eu trabalhava no Hospital das Clínicas, dentre outros que a gente fez, mas eu gosto muito desse trabalho aqui para mostrar como a terapia por pressão negativa, de fato, funciona como um grande preparador do leito para a conduta cirúrgica, tá? Então, aqui, ó, a porcentagem de pega de enxertos em leitos receptores, todos de pés diabéticos, tá? A gente fez aqui, ó, em pacientes diabéticos. Então, aqui, ó, em que eu não precisei nem mexer depois. Eu tirei a terapia por pressão negativa, fiz o enxerto, não precisou um retoquezinho depois. 57% dos casos, ou seja, então, praticamente 60% eu tenho de fechamento completo, seguido aqui de um enxerto parcial, de pega parcial de 75% até 90%, que é uma cobertura praticamente total do leito, em mais 34%, e uma pequena porcentagem aqui de 9% que teve como é que se diz, uma pega um pouquinho menor, com menos de 75%, e aí sim eu precisei fazer uma intervenção, não cirúrgica, claro, mas colocar uma cobertura para o fechamento completo. E aqui, em relação aos retalhos cutâneos, quando a gente usa no pré e no pós-operatório, só no pós-operatório, só no pré-operatório, e aqui em relação ao nosso controle. Veja que todas as vezes que eu uso a terapia por pressão negativa, ela se mostra superior quando eu não uso para fazer o preparo do leito, tá? Vou falar rapidamente aqui do que a gente tem de ciências baseadas em evidências, né, em relação à terapia por pressão negativa. Então, aqui só para lembrar como que se dá a pirâmide, né, a escala hierárquica de evidências, né, a gente tem falado tanto de evidência científica, tem se falado tanto de ciência agora durante a pandemia, né, e a gente precisa lembrar de algumas coisas importantes quando a gente fala de prática baseada em evidências ou ciências baseadas em evidências, como preferirem. Aqui, então, na base, fornecendo toda essa questão que a gente discutiu até agora, de embasamento de mecanismo de ação, são as pesquisas animais in vitro ou em animais de experimentação, né, seguida da opinião de especialistas, que não conta praticamente nada, né, seguido dos relatos de casos, depois das séries de casos, os estudos de caso-controle, as coortes prospectivas, né, as coortes retrospectivas, aí chegando nos ensaios clínicos randomizados, controlados, cegos, multicêntricos, enfim, existe um mundo aí para a gente falar de ensaio clínico, e aí um estudo secundário fazendo avaliação de tudo isso daqui, que se chama revisão sistemática, que eu particularmente sou fã, de ensaio clínico e revisão sistemática, eu pratico muito, faço muita revisão sistemática, então eu gosto bastante de discutir em relação a isso, tá? Aqui foi feito um levantamento muito simples em 2006, tá? Por que eu fiz isso em 2006? E eu venho acompanhando, obviamente, isso até os dias de hoje, né? Eu comecei fazendo isso, por quê? Porque nós tínhamos muitas perguntas e poucas respostas.
para o uso e para justificar o uso da terapia por pressão negativa. Tanto isso é verdade que até hoje o Sistema Único de Saúde não incorpora essa tecnologia para o SUS, tá? Então, para os pacientes de SUS. Então, por quê? Porque ainda existem algumas perguntas que não foram respondidas, tá? Então, eu fiz esse levantamento no PubMed, no Embase, no Scielo e no Lilacs, em dezembro de 2006, em relação em relação às keywords. O que eu tinha ali publicado de vacuum therapy, tópica, nem tinha o nome que tem hoje, o que eu tinha de terapia por pressão negativa publicada na literatura, né? Vejam, basicamente eu tinha tudo com este nome, que é um nome comercial, Vacuum Assisted Closed, e ainda a gente tinha um conceito muito equivocado em relação à terapia por pressão negativa, em que eu aplicava a terapia para o fechamento dessa ferida, quando na realidade ela é uma grande preparadora do leito para o fechamento cirúrgico clínico. Eu não vou ficar usando a terapia por pressão negativa ad eterno, tá? E aí eu fiz desse levantamento, eu fiz essa divisão em relação ao tipo, né, de pesquisa, o que eu tinha ali em relação a isso, quem que estava publicando, e olha só, era muito, opinião de experts, então, pessoas que estavam experimentando a terapia e dando sua opinião, e também um grande número de séries de casos, 2, 3 casinhos, inclusive eu tenho um aqui que está envolvido aqui no meio, que eram 3 casos de lesão por pressão no Instituto do Coração, mas isso não traz nenhuma resposta, isso não traz respostas efetivas, né? Mas isso foi melhorando, né? Isso daí foi sendo aperfeiçoado. Em 2008, no British Journal of Surgery, né? A gente já tinha aqui, olha, um maior número de trabalhos sendo feitos e trabalhos com controle, trabalhos com comparativos, tinha melhorado um pouco, tá? Não estava maravilhoso não, mas tinha melhorado um pouco, né? Então, o que eles concluíram, né? Dessa primeira grande revisão de um jornal tão reconhecido, né, como o British Journal Surgery, não há nenhuma evidência para sustentar, em 2008, tá? O uso da terapia por pressão negativa, as pesquisas apresentam muitas falhas metodológicas, com randomização inadequada, vários vieses nessa metodologia toda, não era possível ainda chegar à meta-análise, porque não haviam ensaios clínicos de qualidade para isso, ainda não era possível avaliar custos, a qualidade de vida, tudo, olha, era tudo uma confusão, tá? E aí, em 2008 mesmo, só que mais para o final do ano, veio assim, eu adoro e gostaria muito até de conhecer esses autores, porque eles foram muito felizes no que eles propuseram aqui. Aí sim, uma revisão sistemática, mas vejam o título do artigo: Negative Pressure Wound Therapy, a vácuo off em evidência, ou seja, terapia por pressão negativa, um vácuo de evidência. Olha, fazendo analogia com a própria keyword, com a própria palavra-chave, né? E aí, então, aqui eles fizeram uma revisão sistemática em cima de 7 ensaios clínicos e 10 ensaios não randomizados, 10 trabalhos não randomizados. Aqui está a lista desses materiais, né, que eles analisaram. E, olha só que interessante, não há nenhuma evidência ainda para apoiar o uso de terapia por pressão negativa também. Os estudos ainda têm desenhos metodológicos bastante inválidos, não foi possível chegar à meta-análise, né? E os autores referiam muita dificuldade em fazer os ensaios clínicos, né? Mas olha só o que ele coloca, eu nem traduzi para não perder a essência, mas só para a gente fazer uma sumarização aqui, né? Muitos pacientes, eles estavam sendo beneficiados pelo uso da terapia por pressão negativa, mesmo com um corpo de evidência ainda muito pequeno, muito insuficiente, para provar que, de fato, a terapia por pressão negativa exercia um efeito adicional benéfico para essas pessoas, né, comparadas aí com as terapias mais tradicionais. Entretanto, a ausência de evidência não significa a ausência de efetividade.
ok? Então, a gente está vivendo exatamente esse paradigma aí com a pandemia. Eu acho que essa conclusão aqui desse estudo que foi, né, há tantos anos antes, né, há 12 anos antes, ela se aplica ainda perfeitamente aos dias de hoje. E ainda, em relação a alguns tipos de ferida, a terapia por pressão negativa ainda apresenta esse cenário. A gente ainda não pode afirmar categoricamente, não, pode usar, que vai dar super certo, tá? Então, eu tinha pouco tempo para falar, acho que eu consegui cumprir aqui meu tempo. Eu quero mais uma vez agradecer nessa manhã fria aqui de sábado em São Paulo. Devem ter outras pessoas acompanhando a gente de outros estados, mas que tiveram interesse em conhecer um pouquinho mais sobre terapia por pressão negativa. Fica aqui meu contato, né, meu e-mail, fica a minha página do Instagram também. Eu costumo alimentar a página com o que eu chamo de Wound Talks, o que as feridas têm para dizer para nós, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição caso exista alguma dúvida ou queiram fazer algum tipo de esclarecimento. Muito obrigada.